A graça e a paz, queridos. Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal, Gustavo Marques, Cristo e o Reino. Essa é uma manhã maravilhosa aqui de sábado, finalzinho da manhã. E vou fazer a gravação aqui do vídeo aqui mesmo da sacada. Talvez aí surja algum barulho que o áudio vai captar. Mas eu estou muito feliz aqui, irmãos, de poder compartilhar com vocês um pouquinho mais das Escrituras, um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem nos forjado, nos formado dentro de nós, a começar pelo seu caráter, a começar pela mente de Cristo. Irmãos, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para que você receba aí as notificações dos próximos vídeos. E se você já é inscrito, deixa o seu like aí e compartilhe nas suas redes sociais. Nós estamos fazendo um trabalho aí árduo de liberar uma palavra do coração de Deus para a igreja, para que a igreja seja edificada. E principalmente, irmãos, que a igreja saia, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje aqui, que a igreja saia desse ambiente equivocado que ela vive, que é um ambiente terrenal. Você sabia que a natureza da igreja de Cristo é uma natureza celestial? Eu provo para vocês, irmãos, a igreja, ela em Efésios 1:4 diz que Deus nos escolheu nele, em Cristo, desde antes da fundação do mundo. E quando nós olhamos, irmãos, que na cruz do Calvário, quando Cristo teve o seu lado furado, e ali do lado dele sai água e sangue, é o surgimento da igreja, é a materialização da igreja saindo de dentro de Cristo. Ela já estava desde a eternidade, esse propósito eterno de Deus conosco, esse chamamento da igreja. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, irmãos, a natureza da igreja não é terrenal, a natureza da igreja é celestial. O grande problema, meus irmãos, você que irá assistir esse vídeo, o grande problema, irmãos, é que a igreja ela está enraizada nas coisas dessa terra. E aqui, irmãos, eu quero, o tema desse vídeo é que o lugar que você vive não é o problema. O seu problema não é o lugar que você vive. Não é a sua casa, o problema não é o seu casamento, o problema não é a empresa que você trabalha, o problema não é o lugar, a igreja que você congrega. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é o ambiente que você decide viver. Essa que é a grande realidade, irmãos. Pode parecer iguais a palavra lugar e ambiente, mas há uma pequena diferença, irmãos. Por quê, irmãos? Na nova aliança em Cristo, irmãos, não é lugar, é ambiente, é identidade. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1:27. Então, irmãos, eu posso dizer para você que muitas vezes o problema de muitos de nós cristãos não é o lugar que você vive. Não adianta você mudar de cidade e ir para uma outra cidade achando que vai resolver o seu problema. O que precisa acontecer é você mudar o seu ponto de vista. Da onde que você está lidando com essas coisas? Da onde que você está tirando as suas conclusões a respeito desse lugar que você vive? Você pode até mudar de cidade. Vai melhorar por um tempo. Assim também, eu uso um outro exemplo, muitas pessoas às vezes chegam à seguinte conclusão: vamos mudar de casa, vamos mudar para uma outra casa, para mudar os ares. Você apenas vai mudar de lugar, porque o que você precisa fazer é mudar o ambiente que você vive. E o ambiente que Deus nos convidou para habitar é os lugares celestiais em Cristo. Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 2, irmãos. Efésios 2, eu vou ler aqui. Diz assim, vou ler o texto todo. Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo.
O chamamento da igreja é para viver a partir desse ambiente, a partir da mente de Cristo, irmãos. Uma mente absolutamente, plenamente celestial. Então você pode mudar de emprego, você pode mudar de casa, você pode mudar de cidade, você pode mudar o que você quiser, mudar de país, mas enquanto você não mudar o ambiente que você vive, de você aceitar o chamamento, por exemplo, de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, quando o Senhor chama João e diz assim: sobe para cá, que eu tenho coisas futuras para te mostrar. Quando nós aceitamos o convite de Deus, irmãos, para subir o nível da oração, subir o nível da devoção, nós precisamos ser devotos. Nós precisamos ter uma vida devotada ao Senhor por meio da sua palavra. Essa que é a verdade, irmãos. Então, irmãos, o convite de Deus sobe. É um convite a subir. Irmãos, há tanto exemplo nas Escrituras que apontam para essa realidade. Daniel capítulo 6, versículo 10, diz que Daniel, o profeta Daniel, orava 3 vezes ao dia, voltado para a cidade amada Jerusalém. Ele subia no andar de cima. Vocês querem ver um outro exemplo, irmãos, no Novo Testamento? O livro de Atos. Vamos lá para o livro de Atos. No capítulo 1, a partir do versículo 12, o Senhor Jesus tinha acabado de ascender aos céus e os discípulos ficaram ali, e no versículo 12 diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Olha o que diz o versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Subiram para o cenáculo. Isso aqui aponta uma realidade espiritual, irmãos. Não é apenas uma subida física, uma subida de um lugar geográfico. Onde se reuniram Pedro e os demais apóstolos. Beleza. Agora olha o que diz o capítulo 2, a sequência do texto no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E línguas de fogo foram repartidas entre eles. Aonde que eles estavam? No mesmo lugar. Que mesmo lugar é esse? No andar de cima, no cenáculo. Então, irmãos, nesse ambiente, no andar de cima, tem poder. No andar de cima, você vê as coisas a partir da ótica de Cristo. A partir da mente de Cristo, irmãos. E é isso que precisa, em muitos casos, na igreja ser alterado urgentemente. A realidade, irmãos, que Deus propôs para nós, igreja, é céus e terra. Porém, irmãos, há muitos de nós que estamos vivendo apenas no ambiente terrenal e não estamos desfrutando de uma posição que nos foi conquistada na cruz de Cristo. Paulo fala isso. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita em torno do ano 61, 62. Paulo estava preso numa prisão domiciliar. E dessa prisão domiciliar, irmãos, ele enxerga a nossa posição verdadeira, a posição que nós fomos chamados para viver, os lugares celestiais em Cristo. Diz o texto de Efésios 1, 20 a 23, que nós estamos muito acima. Preste atenção nesse detalhe da palavra. Nós estamos muito é muito. Não há comparação. Muito acima de principados e potestades, irmãos. Deus nos colocou em Cristo muito acima de principados e potestades. É desse lugar que nós temos que viver, irmãos. É desse lugar que nós temos que manifestar a nossa vida aqui na terra.
E o detalhe, irmãos, que o livro de Efésios que Paulo escreveu tem 6 capítulos. E em 6 capítulos é uma peculiaridade do livro de Efésios. É só em Efésios que aparece 5 vezes a palavra lugares celestiais em Cristo. Só no capítulo 4 e 5 que não tem a palavra, mas em 6 capítulos, 5 vezes Paulo fala dos lugares celestiais em Cristo. Então, irmãos, isso aponta para uma realidade poderosa. Então, para finalizar aqui, talvez eu dê sequência a esse assunto muito relevante. Eu quero finalizar com a seguinte frase. Preste muito bem atenção. O seu problema ou o nosso problema não é o lugar aonde estamos vivendo. Não é a nossa casa, não é o nosso casamento, não é o nosso trabalho, o local do nosso trabalho, não é a nossa cidade, não é o bairro que moramos, não é a casa que moramos, o problema não é a igreja que congregamos. O problema é o ambiente em que eu decido viver. Nesse ambiente, irmãos, dos lugares celestiais em Cristo, tudo está pronto. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Fiéis são as palavras daquele que fala, tudo está feito. Nesse ambiente de glória, que Cristo já nos posicionou por meio da cruz, nesse lugar não há necessidades. Nesse lugar, tudo está pronto, irmãos. Deus não é Deus de gambiarras. Deus não é Deus de improvisos. Tudo já está pronto para nós, para mim e para você. Eu finalizo com Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Fato, consumado. E nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não vai ser abençoado. Você já é abençoado. Em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Ajude o desenvolvimento do nosso canal. É um trabalho sério, um trabalho árduo, irmãos. Não é fácil. A preparação para compartilhar uma palavra séria, uma palavra relevante, uma palavra que alimente o corpo de Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.